Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Com o espírito cooperativo em alta, estamos iniciando mais um resenha do cooperativismo e agronegócio. Veja os principais assuntos de hoje. Turismo rural, além de valorizar paisagens, inclui também a cultura e a arte como atração. E o programa Oeste Rural mostra as formas como Mário Lasnaster conquistava o público ao se expressar. No vídeo Cores da Terra, conheça a técnica desenvolvida pela Ipagre para transformar terra em tinta. Aumenta a procura de crédito para a próxima safra e as previsões são boas para a colheita. Apesar da pandemia, novos mercados externos para as carnes de Santa Catarina são abertos. É muito melhor que nós tenhamos uma pulverização das vendas para vários mercados do que a concentração na mão de um e outro. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes Fecoagro. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. Quando falamos em turismo rural, logo nos vem à mente as cachoeiras, os lugares rústicos e muito verde. Mas a arte e a cultura também fazem parte do agroturismo. Caio Marques, repórter do programa Tribuna Rural, no quadro Destino Rural, traz as novidades sobre o assunto, conhecendo o ateliê de um artista muito badalado na região. Os estabelecimentos do Lago Oeste têm como lema natureza, turismo e cultura. E hoje a nossa parada é no ateliê do artista plástico Ralph Braga, grande nome da arte na capital federal e um dos pioneiros na fomentação do turismo na região. Artista plástico, ilustrador, designer gráfico e diretor de arte, Ralph Braga nasceu em Macapá e com 17 anos de idade saiu de sua cidade natal e veio para Brasília, onde iniciou a sua carreira artística. Eu estou aqui há 20 anos e eu sou, até então, eu era um sujeito totalmente urbano, né? E eu precisava adquirir algum pedaço de terra para construir o meu ateliê, mas que fosse próximo ao plano piloto, né? Porque a minha atividade toda é no plano. E eu tive a felicidade de encontrar esse espaço aqui, né? E estou morando já esse tempo todo produzindo ininterruptamente, sabe? O que é muito bom, né? Eu só tenho a agradecer porque é um lugar maravilhoso que eu achei, tenho um contato muito próximo com aquilo que é natural. Ralph diz que o nosso quadradinho brasiliense e o contato direto com a natureza servem de inspiração. O Brasília, o plano piloto, é uma cidade inspiradora, né? Com sua arquitetura, com seu traçado urbanístico, né? É uma cidade que qualquer artista fica sensibilizado, não só com a sua história, mas com a sua estética, né? Aqui no Lago Oeste não é diferente, né? Aqui a gente encontra muita natureza intocável, o cerrado é muito bem preservado aqui, sabe? E recentemente eu fiz uma exposição em que eu botei as minhas telas penduradas nas árvores do cerrado, né? E isso deu um bom resultado, é a primeira vez que eu faço isso. Então a inspiração, ela vem dessa possibilidade que você encontra à sua volta de criar. O Lago Oeste é mais que uma região, é um estilo de vida que preza por saúde, bem-estar, lazer, amizade e uma rica diversidade de experiências. Aqui é uma região rica em turismo, né? Aqui nós temos cultura, nós temos hospedagem. E o programa Oeste Rural continua mostrando mais sobre o estilo próprio de Mário Lasnaster, presidente da cooperativa Aurora Alimentos, falecido no dia 18 de outubro em Chapecó, Santa Catarina. Mário
Sabia como conquistar o público para o qual estava falando e os convidados presentes nos eventos. Isto, segundo ele, pela experiência adquirida no seminário onde estudou e na extensão rural, onde atuou no início da sua carreira. Como no dia da inauguração da ampliação do Faixa 2 da linha Tomazelli no ano passado, quando enalteceu, bem ao seu estilo, o trabalho da ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Senhora ministra, parabéns pelo trabalho que vem fazendo. É pequenininha, baixinha, mas é dinâmica, é muito dinâmica. Como os países não têm amizade, mas têm interesses, isso é muito importante, porque eles têm interesse em se alimentar, em trazer alimentos para seus países. A senhora já esteve no Japão, a senhora teve duas na Europa, no Oriente Médio, agora de 18 está indo para a China, preparando o ambiente, porque o nosso presidente também está indo para lá, e tomara que consiga liberar mais frigorífico, mais CIFs, para a gente exportar mais para a China também. E na reinauguração da unidade Aurora de Joaçaba, quando fez um grupo de chineses presente se levantarem para que fossem vistos pela plateia presente naquela unidade no dia 15 de março de 2014. Cumprimento também os representantes das 12 delegações de mercado internacional, cujas bandeiras estão aqui, e peço para Johnny Casagrande, peço para eles levantar para receber a salva de palmas. Em sua saudação, o presidente do Grupo Aurora explicou os motivos do fechamento daquela unidade em 2009, a febre aftosa registrada no Paraná, e suas imediatas consequências. E nós, por sermos vizinhos do Paraná, fomos cortados de exportar para a Rússia. A partir daí, nós tínhamos que abater aqui, retirar os animais daqui, levar para Chapecó, para industrializar em Chapecó. Isso dava para a Aurora um prejuízo de R$700 mil por mês. E eu era cobrado todo mês pela nossa controladoria. Ou seja, seu Mário, tem mais 700 pau de prejuízo. Num ano dá 8 milhões e 400. Se paramos em 2009 até 2014, deu 40 milhões. Abordava temas atuais e, em anos de eleição, incentivava os eleitores a escolherem muito bem os candidatos. Muitos líderes políticos se apresentaram, estão se apresentando hoje também, e nós vamos votá-los. É bom a gente lembrar também uma coisa. Vamos votar naqueles que despertam em nós mais confiança. Vamos votar naqueles que estão permanentemente conosco, fim de semana, etc., para a gente poder conversar com eles sobre os assuntos da comunidade. Lansdasser abordava também problemas que continuam até hoje: o consumo de milho em Santa Catarina e o milho que é exportado. O milho é um cereal extremamente importante para Santa Catarina, porque nós temos uma concentração muito grande de suínos, aves e agora também de bovinos de leite. É o mais importante para produzirmos carnes de suínos, aves e produzirmos leite. Tanto é que o governo do estado vem fazendo um programa muito importante de troca-troca de sementes de milho para que haja crescimento, um estímulo maior pela produção de milho em Santa Catarina. O Brasil produz 35 milhões de toneladas. Uma diferença muito grande, mas agora, inclusive, na safra passada, com um leve crescimento a maior também no Brasil. Santa Catarina tem 1.113.000 hectares e produz de 3,5 a um pouco mais milhões de toneladas de milho. Só que ela consome 4,5 milhões de toneladas.
Santa Catarina, portanto, é uma importadora de milho de outros estados. Veja o que teremos no próximo bloco. No vídeo Cores da Terra, conheça a técnica desenvolvida pela Ipagre para transformar terra em tinta. Aumenta a procura de crédito para a próxima safra e as previsões são boas para a colheita. Apesar da pandemia, novos mercados externos para as carnes de Santa Catarina são abertos. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Cicobi e fertilizantes Fecoagro. Se traduzirmos em ações, nosso tempo de existência foi grandioso. Instalamos uma indústria de fertilizantes com tecnologias avançadas que aumentam a produtividade das culturas. Estruturamos uma central de negócios onde as compras conjuntas dão ganho de escala. Coordenamos programas de governo com distribuição de calcário e sementes. Divulgamos diariamente as ações do cooperativismo e do agronegócio no rádio, na TV e na internet. Fecoagro, há 45 anos, unindo, inovando, divulgando e integrando o cooperativismo agropecuário de Santa Catarina. Cooperar é o jeito certo de vencer essa crise. O cooperativismo se tornou o melhor modelo de fazer negócios porque é baseado na ajuda mútua e põe o ser humano acima do lucro. E nós, do Cicobi, estamos honrando ainda mais este valor, prorrogando financiamentos e facilitando o crédito, a geração de negócios e o atendimento. E quando tudo passar, vamos continuar do seu lado, cooperando com você. Cicobi, somos feitos de valores. Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento, potencializa a germinação da planta dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem, a nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade Fecoagro. Dinâmica e atual, essa é a programação da TV Coop Santa Catarina. Aqui está o maior conteúdo de cooperativismo do Brasil. Somos do agro, do crédito, da educação, da infraestrutura. Somos do social. Tudo que o cooperativismo faz, a gente mostra. Temos uma programação versátil e consolidada. São 24 horas por dia falando da gente, do que fazemos, como fazemos e o que representamos. Para nos ver é só acessar o site da Fecoagro e pronto. Lá está a TV Coop. São mais de 10 anos levando conteúdo cooperativista para os 4 cantos do mundo. Somos Coop em Santa Catarina. A Fecoagro disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da Fecoagro. Peça já na sua cooperativa. Com a chegada do plantio da safra de verão, a Secretaria de Estado da Agricultura mais uma vez está presente para apoiar o agricultor através do programa Terra Boa. É o governo do estado e as cooperativas juntos auxiliando na melhoria tecnológica e no aumento da produtividade no campo. Calcário, semente de milho, kit de insumos para forrageira, solo saudável e apicultura são produtos subsidiados pelo governo em parceria com as cooperativas. Procure um técnico da Ipagre ou da cooperativa e retire sua autorização. Fecoagro e Secretaria da Agricultura, juntas em defesa da produtividade em Santa Catarina. O solo possui uma diversidade muito grande de pigmentos. São diversas tonalidades que podem se transformar em tinta e embelezar vasos, por exemplo. A técnica difundida pela Ipagre resulta num produto de baixo custo, ecológico e com durabilidade de até 10 anos. Uma ótima opção para quem busca soluções sustentáveis. Vamos ver a primeira parte do vídeo produzido pela equipe do programa SC Agricultura. Meu
nome é Claudésia Furlan, eu sou extensionista social da EPAGRE. Hoje eu estou na função de gestora do Centro de Treinamento da EPAGRE de Florianópolis. Aqui no nosso centro, nós temos um espaço onde a gente trabalha com cores da terra. Essa técnica que está sendo difundida por todas as nossas colegas no estado como um todo. Esse trabalho ele é muito bacana porque ele olha pelo lado ambiental. É uma tinta ecológica, uma tinta de baixo custo e de pouco impacto ambiental. Nós já mostramos como preparar o solo para, em seguida, preparar a tinta, detalhadamente, né? Agora, hoje, nós vamos mostrar detalhes de como pintar com essa tinta, né? Aqui nós já deixamos várias tintas preparadas, né? Que hoje nós vamos mostrar os detalhes da pintura. Então, nós temos diversas cores, as cores são maravilhosas, cores todas da nossa região aqui da Grande Florianópolis, né? Nós deixamos preparadinho. Então, lembra dos detalhes que a gente tem que coletar o solo separado, depois nós secamos esse solo, depois amassamos e peneiramos, aí a gente faz aquela mistura, né? 2 partes de terra, né? De solo preparado, 2 de água e 1 de cola branca. Tintas prontas, agora vamos para a pintura, mãos à obra. Vamos deixar o nosso vaso maravilhoso e bonito. Então, aqui nós temos um vaso de cerâmica, nós já fizemos um preparo nele, a gente lixou ele, é um vaso já antigo, usado, né? Ele até tem já as plantinhas, né? Então, a gente lixou ele e tirou o pó. Aí eu fiz um desenho aqui, um mosaico. Eu fiz dessa forma porque eu vou aproveitar várias cores, assim eu consigo mostrar a variedade de cores. Eu gosto muito desse mosaico porque ele dá a oportunidade de eu usar várias cores, né? E eu vou começar com uma bem avermelhada aqui. Então eu fiz o desenho, eu vou usar um pincel normal para pintura e vou começar a pintar. Então nós vamos aplicando camadinhas. Algumas cores a gente vai usar 2 ou 3 demãos. Outras, uma demão já consegue cobrir bem o espaço, né? A base. As terras que são mais escuras, com cores mais escuras, elas cobrem melhor. A terra com cor mais clara precisa às vezes mais demão para cobrir. Essa aqui vocês veem que ela tem uma textura, mas eu acho isso bem bonito, né? A tinta com terra, ela traz essa oportunidade de ter uma tinta com textura, né? E essa textura geralmente é a parte de areia que tem dentro dessa tinta que originou aquele solo, né? Então, ó, vocês veem que essa aqui cobre bem, 1 demão é o suficiente. Terminamos essa cor bem avermelhada, agora nós vamos passar para uma outra cor. Nos últimos anos, a safra brasileira tem colhido um recorde atrás do outro. Tudo isso graças ao empenho público na liberação de recursos e na estratégia dos produtores na hora de planejar o plantio. E para a safra 2020-21, tudo indica que uma nova marca será estabelecida. A busca por crédito rural é um claro sinal de que algo magnífico está por vir. Veja a reportagem do programa Cooperativismo em Notícia. Assim que o boletim final da safra chegar, o Brasil terá, em sua média anual, colheita recorde. Serão mais de 250 milhões de toneladas, ou seja, 8 milhões a mais do que o ano passado. E assim, safra a safra, ano a ano, as marcas históricas vão sendo derrubadas uma a uma. E esse é o agro sustentável, que gera riqueza, paz no campo e estabilidade nos centros urbanos, e que vai estar se planejando para a próxima missão. Para investir é preciso dinheiro. Portanto, basta acessar o Plano Safra. Lá existem várias modalidades, cada qual com seu valor específico e taxas de juros pré-fixadas. O Sicoob Nacional, por exemplo, estará liberando mais de 16 bilhões de reais
para o produtor rural brasileiro. E só no primeiro mês de atuação foram liberados em todo o país mais de 630 milhões de reais. Isso representa quase 40% a mais do que foi liberado na safra passada. Sinal de que o produtor rural seguirá investindo forte no campo. Para você ver que nesse primeiro período, baseado no sistema que nós temos também e nos normativos divulgados, começamos o Plano Safra muito cedo. Então, no segundo dia do lançamento do Plano Safra, já estávamos operando. Esses 635 milhões que foram disponibilizados por os produtores rurais vêm de encontro àquilo que nós almejamos. Na safra anterior, liberamos 12 bi, né? A intenção dessa safra 2020 e 2021 é nós chegar na casa dos 15 bilhões de reais liberados de crédito rural. Para os produtores associados ao Sicoob Central Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o valor pré-estabelecido é de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Aqui também as contratações seguem aquecidas. Como eu sempre falo, a essência nossa é o agronegócio, viemos dele, não podemos esquecer disso nunca. Então, essa aproximação das próprias cooperativas junto ao associado, essa aproximação do Sicoob junto ao associado vem demonstrando esse resultado. E o associado confia no Sicoob. Tanto é que ele mantém essas atividades com nós e mantém a confiança de sempre buscar o crédito. No ano passado, os produtores da região sul buscaram junto ao sistema Sicoob algo em torno de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Mas a expectativa é que para a safra deste ano, os valores sejam um pouco maiores. Nós estamos com um aumento médio de 25% em relação à safra anterior, né? Isso em todas as cooperativas que nós temos conversado e nós temos levantado esses números, há esse aumento. Como o agronegócio está passando um pouco à margem de toda essa crise e da pandemia, né? O agronegócio não para, né? Então, é ele que está, digamos assim, elevando o PIB e todas essas notícias que nós estamos vendo. Então, o produtor ele tem buscado mais, como as instituições, né, principalmente o Sicoob, tem visto isso de uma maneira diferente, tem propiciado melhores negócios. Então, sim, está acontecendo da maneira que nós prevíamos, estamos tentando agilizar o máximo possível, tanto no custeio como no investimento, né, Domar? É importante frisar que o investimento não para nesse início de safra, né? Embora que a priorização seja o custeio, mas o investimento está a galope, nós estamos recebendo em torno de 50, 60 operações dia, nesse sentido também. Tivemos 65% do número de operações totais do Bancob a nível nacional no ano agrícola passado e a gente imagina que vai aumentar esse valor nesse ano. E por falar em recordes, a cadeia de proteína animal não tem do que reclamar. O setor de suínos anda de braçada e o de frango, apesar de algumas instabilidades, fez um primeiro semestre de encher os olhos. Santa Catarina nunca vendeu tanto e para países como Holanda, por exemplo, que virou a queridinha da vez. É o que nos mostra o programa Cooperativismo em Notícia. Sabe o frango catarinense? Esse aí, criado com todo amor e carinho? Pois é, ele também andou na crista da onda das exportações catarinenses. Só em julho, os embarques somaram 122 milhões de dólares em faturamento e 16% a mais em relação a junho. Mas tem explicação isso tudo? Claro que tem. As vendas externas foram impactadas positivamente graças aos holandeses. E eles chegaram fortes ao mercado catarinense, se tornando o maior comprador, à frente de importadores importantes como o Japão, China e os Emirados Árabes. Sozinhos, os holandeses deixaram por aqui mais de 21 milhões de dólares. Além desses 4 grandes compradores, a carne de frango brasileira atende outros 130 países e a tendência é que o mercado continue aquecido. Nós acreditamos que isso seja reflexo de uma retomada de mercado que já veio acontecendo gradualmente desde janeiro até agora, mas que agora se acelerou de alguma forma, porque nós temos sim uma reabertura do que nós chamamos mundialmente de mercado de food service, né? Que é aquele mercado que não é o mercado consumidor, não é o mercado de alguém que adquire o produto e leva para casa para consumir em casa, mas sim aquela linha de restaurantes industriais, que é uma linha que consome muito. Então essa linha, esse pessoal retomando a sua atividade, retoma sem dúvida a aquisição dessa espécie de produto. De janeiro a julho, com o semestre fechado, a carne de frango catarinense faturou quase 1 bilhão de dólares, com embarques totais de 578 mil toneladas. Claro, na comparação com 2019, os números ainda estão abaixo,
Mas é preciso lembrar que fazer comparativos com anos atípicos como este é desleal. Nós temos aí buscado novos mercados como a África do Sul, como o México, como a Coreia. Então, nós temos aí o Singapura agora, né? Então, nós temos aí uma gama de novos mercados que nós queremos trazer para dentro, inclusive para podermos, de alguma forma, pulverizar as nossas vendas, né? A concentração de vendas a um determinado mercado, ela pode trazer algumas consequências, como, por exemplo, uma retração interna naquele mercado e, por consequência, uma retração na aquisição de produtos oriundos do nosso mercado. Então, é muito melhor que nós tenhamos uma pulverização das vendas para vários mercados do que a concentração na mão de um e outro. O sistema agroindustrial catarinense, sempre tão eficiente e sustentável, comemora esses números porque ninguém sabia o que poderia acontecer em função da pandemia. Mas parece que o setor tirou de letra. Alguns números são bastante interessantes de serem expressados aí. Nós conseguimos só no mês de julho um crescimento de 16% da exportação sobre junho. O primeiro semestre ele traz um número muito próximo do que foi o primeiro semestre de 2019, somado esses eventos que estamos enfrentando de crise, de custos, nós estamos conseguindo fazer um segundo semestre muito em linha com o 2019. E de novo, como eu já reforcei, temos uma expectativa de um segundo semestre de crescimento, de busca de mais volumes de exportação, de uma recuperação do mercado interno, essa é a expectativa que o setor trabalha. Agora, óbvio, trabalhando ainda, como tenho frisado inúmeras vezes, com muita responsabilidade no cuidar de gente, com responsabilidade na gestão, para que não se faça nenhum movimento que não possa ser administrado logo à frente. Então, o setor de produção de alimentos do Brasil continua o seu trabalho de continuar abastecendo com proteína de alta qualidade e muito acessível aos catarinenses, aos brasileiros e ao mundo inteiro. E com a boa nova do aumento das exportações de carnes de aves e suínos catarinenses para outros países, vamos encerrando por aqui o nosso programa de hoje. Deixando para você um grande e cooperado abraço e até amanhã.